Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para as povoações de Cesareia de Filipe. No caminho fez-lhes esta pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Jesus, e eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros um dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: tu és o Messias. Ordenou-lhe então severamente que não falassem dele a ninguém. Depois começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem tinha de sofrer muito, de ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, de ser morto e ressuscitar 3 dias depois. E Jesus dizia-lhes claramente estas coisas. Então Pedro tomou-o à parte e começou a contestá-lo. Mas Jesus, voltando-se e olhando para os discípulos, respondeu a Pedro, dizendo: vai-te, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só as dos homens. E, chamando a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na verdade, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Palavra de salvação. Caros irmãos, caras irmãs, caros jovens, caros irmãozitos, o Senhor vos dê a paz. Escutamos esta palavra de Deus e, como dizia ao início, há nela um desafio grande. O desafio de ir mais em profundidade com a nossa relação com Ele, com o nosso cristianismo, com a nossa vida de fé. Tantas vezes podemos viver um cristianismo light, um cristianismo superficial, um cristianismo que não chega à vida, um cristianismo onde a nossa relação com Ele não muda nada na vida concreta. Na primeira leitura do livro de Isaías, há aqui uma passagem muito interessante. Diz o profeta: o Senhor abriu-me os ouvidos. O Senhor abriu-me os ouvidos. E o Senhor abriu-me os ouvidos, eu jurei e prometi a mim mesmo que não ia explicar. Não ia explicar porque, se vou explicar, demora muito tempo. Não saímos daqui. Mas o Senhor abriu os ouvidos é importantíssimo. E eu vou só dizer o ponto de chegada. Dizer o Senhor abriu-me os ouvidos é: eu entrei numa relação profunda com o meu Deus. Depois, outro dia, explico-vos o que é que isto quer dizer. Explico-vos todas as passagens, está combinado? O Senhor abriu-me os ouvidos. Eu entrei em relação profunda com este Deus. Não é uma relação superficial, não é uma relação de toque-foge, é uma relação profunda com Ele. E porque o Senhor me abriu os ouvidos, diz o profeta, então, é tudo coisas bonitas? Não resisti nem recuei um passo. Àqueles que me batiam, àqueles que me arrancavam a barba, àqueles que não desviei o rosto, àqueles que me insultavam e cuspiam. O que é que isto quer dizer?
Às vezes, parece que o nosso cristianismo, se eu sou cristão, vai tudo às mil maravilhas. Se eu sou cristão, então não me vai suceder nenhum mal. Se eu sou cristão, então e viva, que Deus vem lá varrer o chão diante de mim para eu não tropeçar nenhuma pedra. Mas isto não é verdade. Isto não é verdade. Quantas vezes, quando me acontece alguma desgraça, quando tenho que sofrer, quando me acontece alguma coisa que não estava nos meus planos, quando me aparece uma doença, uma traição, alguma coisa que eu não tinha programado, eu digo, então que mal eu fiz eu a Deus? Então porque Deus permite que isto me tenha acontecido? Então Deus... Porquê? Porque achamos que Deus é o gênio da lâmpada, esfrega-se a lâmpada e tudo me vai correr bem. Mas esta não é a relação verdadeira com Deus. Deus não é o Deus que vem fazer da minha vida uma vida mágica, mas é o Deus que vai em profundidade. Não evita que eu passe por um túnel difícil, mas é a luz dentro do túnel. É a luz dentro do túnel que é capaz de iluminar até aqueles momentos mais escuros da minha vida. Isto é a fé, irmãos. E por isso, Deus abriu-me os ouvidos, falou aos meus ouvidos, entrou no meu coração e a minha relação com Ele transformou-se. Isto, se calhar, não é muito bonito de se dizer, mas é importante. Porque, enquanto não percebemos isso, vivemos um cristianismo light, que enquanto tudo está bem, viva, e é o meu Jesus. E quando tudo está mal, sabe-se lá para onde vai a minha fé. A fé é esta relação com Deus que leva à vida, diz-nos São Tiago. Se um diz, tenho fé, mas não há nada na tua vida que eu diga, que fé é essa? Podes dizer ao teu irmão que tem frio, que tem fome, dizer, olha, vai, aquece-te e come. Se tu não lhe deste, as tuas palavras transformaram alguma coisa na vida dele? E às vezes também a nossa fé, dizemos, ai, o meu Jesus, ai, que eu gosto tanto do meu Jesus, que é maravilhoso. E na vida? O Evangelho é belo, é radical e leva à vida verdadeira. Mas temos de ir em profundidade. No Evangelho de hoje, temos Jesus que vai com os seus discípulos e lá faz uma sondagem de opinião. Também Jesus faz uma sondagem de opinião. Que opinião a gente tem dele? Então disse de tudo. Mas depois faz aquela pergunta, e vós? E tu? Quem é que eu sou para ti? Quem é que eu sou na tua vida? O que é que eu faço na tua vida? E ali a coisa mais difícil. Mas Pedro, o grande Pedro, dá uma resposta certa. Ó Jesus, tu és aquele que Deus mandou. Tu és o Messias de Deus. Tu és o Cristo de Deus. Que bonito, Pedro. Que bonito, cara. Que coisa bonita. Que coisa bonita. Mas às vezes nós podemos dizer coisas bonitas, mas ainda não percebemos tudo. E vemos que Pedro, primeiro, é como se fosse a palavra de Deus a dizer quem era Jesus, e de repente cai a ser voz de Satanás. E Jesus tem que lhe dizer, afasta-te, cai fora, afasta-te. Por quê? Porque Pedro diz, tu és o Filho de Deus, mas que imagem ele tem de Jesus? É aquele Messias que vem para resolver todos os nossos problemas. Era a expectativa do povo. É aquele Messias que vem para destruir os romanos. É aquele Messias que vem para nos dar um novo maná. A partir daí a nossa vida vai ser um paraíso na terra. Era essa a expectativa de Pedro. E tantas vezes é essa a nossa expectativa de Jesus. Pois às vezes não basta dizer eu acredito em Jesus, mas que Jesus? Às vezes fazemos um Jesus muito querido, muito bonzinho, que resolve tudo, como o gênio da lâmpada. Mas isso não é o
É o Jesus que nos ama, mas que nos desafia a caminhar, que nos diz que esta vida é para viver. E que depois começa a falar da cruz. É isso que Pedro não quer ouvir. A cruz. A cruz. Pedro não quer ouvir. Mas Pedro não quer ouvir, nós também não, tantas vezes. E sobretudo porque às vezes nós não entendemos a linguagem da cruz. Não entendemos a linguagem da cruz. Nós achamos que a cruz quer ir à procura do sofrimento. Que a cruz é sofrimento. Não. A cruz, irmãos, temos que aprender isso. O que é a cruz? A cruz, olhem bem para ela. Ontem celebramos a festa da exaltação de Santa Cruz. Olhem bem para ela. O que é que vem ali? O amor de Deus que se dá completamente à humanidade. A cruz é o amor. Agora, quem ama tem de estar disposto a sofrer. Porque amar é confiar. Amar é colocar-se na mão do outro. Amar é ser frágil. E esta é a diferença. Pedro pensava que Jesus, sendo o Messias, ia ser o Todo-Poderoso. E afinal, porque Jesus ama, torna-se vítima dos poderosos. Morre vítima dos poderosos, do poder político e do poder religioso. Então, a cruz é o amor. É o amor. O amor que se entrega, o amor que se dá. E então nós dizemos às vezes que temos medo de amar, temos medo do amor, temos medo de nos entregar. Jesus, eu sigo-te, mas à distância. Mas só o amor nos salva. Não sei se recordam o que é que um dos ladrões disse a Jesus na cruz. Não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. E esperava que Jesus salvasse com o poder. E Jesus, morrendo na cruz, mostra que a única força de salvar o outro e de me salvar a mim mesmo é o amor. Só quando eu amo sou capaz de salvar o outro e de me salvar a mim mesmo. Só quando amo salvo o outro e me salvo a mim mesmo. E Jesus ensina-me isso. Por isso, o desafio do amor. Enquanto que Pedro espera que Jesus, e por isso Jesus diz: afasta-te, Satanás. Por quê? Porque a tentação de Pedro é a mesma que o demónio fez nas tentações. Ai, tu és o Messias, és o Filho de Deus. Então o que é que tu tens que fazer? Olha, transforma as pedras em pão. É tão fácil. Olha, lança-te daqui abaixo, todos batem palmas. A fama é tão fácil. Olha, prostra-te. Todos te adoram. Tens poder. É tão fácil. A facilidade do demónio e a facilidade que Pedro também quer colocar na vida de Jesus. E Jesus disse: Pedro, vai para o lugar do discípulo. Aprende comigo, não me queiras ensinar. E quantas vezes nós queremos ensinar a Deus? Quantas vezes nós achamos que Deus não sabe o que está a fazer? Tenho que lhe ensinar. Jesus não sabe o que está a fazer. Tenho de lhe ensinar. Eu é que lhe ensino. Quantas vezes? Irmãos e irmãs, ir em profundidade. Ir em profundidade. Que linguagem é esta de Jesus? Que linguagem é esta da cruz que ele seguiu? O que é que isto me pede como cristão? E às vezes a linguagem da cruz, também porque a percebemos mal, torna-se pesada. A história. Havia um dia uma jovem que estava muito apaixonada pelo seu príncipe. Então ele mandou-lhe uma prenda. Era um embrulho grande e tão pesado. Ela ficou toda entusiasmada. O que é que ele me ofereceu? O que é que será este embrulho grande e tão pesado? Abriu o embrulho e o que é que tinha lá dentro?
Estás a ver aquelas bolas de canhão de chumbo? Ela viu aquela bola de canhão de chumbo, mas também não era tão pesado para uma bola de canhão, por isso disse, nem sequer é tudo chumbo. E disse, este gosta de mim mesmo. Lá, agarrou naquela prenda e lançou para o lado. Como bateu numa pedra, a bola abriu-se. Ela não viu, mas daí por um bocadinho passou lá e viu que a bola estava aberta. E lá dentro tinha uma bola mais pequena e esta era de prata. Ela disse, descobriu o que estava dentro. E lá dentro sempre é um bocadinho mais valioso, é uma bola de prata. Mas depois, como ficou desconfiada, disse, vamos ver se isto abre. E abriu. E lá dentro tinha uma caixa mais bonita ainda. E quando abriu aquela caixa, tinha um anel de ouro e diamante. Um anel belíssimo, que era o anel de noivado. Irmãos e irmãs, às vezes nós recusamos a primeira prenda de Deus porque dizemos, isto é chumbo. Jesus vem falar da cruz. Oh Jesus, isto não. É chumbo. Mas se formos em profundidade na nossa relação com Deus, vamos descobrir a prata. Se formos mais em profundidade, vamos descobrir o ouro e os diamantes. A cruz e a linguagem da cruz, tantas vezes é o chumbo que nós recusamos. Mas se formos em profundidade, lá está a vida, lá está a salvação, lá está o amor, lá está o segredo da felicidade, a felicidade que todos procuramos em lugar errado e que Pedro queria encontrar no facilitismo. Lá, no caminho da cruz, encontramos a felicidade e a vida verdadeira. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.